você já parou para pensar como um simples mecanismo pode fazer toda a diferença no funcionamento e na eficiência de sua caixa acoplada? Hoje vamos desvendar os segredos do mecanismo de entrada e descobrir como ele pode transformar o seu banheiro. Fique conosco e prepare-se para conhecer uma solução prática e inteligente para melhorar o seu dia a dia. Você está pronto? Mas antes disso, se você ainda não está inscrito no canal da Loja Merck, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos lá? Olá, eu sou o Alisson, instrutor técnico da BlueKit, e estou aqui na Loja Merck para apresentar as soluções BlueKit, falar um pouquinho dos diferenciais do produto, as suas qualidades, como utilizar e como montar. Vamos aprender aqui grandes diferenciais de produtos para melhorar a manutenção e a instalação na linha hidráulica da sua residência. Venha conosco para compartilhar todas essas soluções BlueKit. Separamos aqui então algumas dúvidas enviadas pelos clientes da Merck sobre mecanismo de entrada para caixa acoplada. Vamos a elas então? Primeira pergunta: como funciona o mecanismo de entrada? Eu preciso entender como ele opera antes de decidir se é adequado para a minha caixa acoplada? No mecanismo de entrada BlueKit isso não é necessário. Toda a linha de mecanismo de entrada BlueKit, nós temos 3 versões de mecanismo de entrada, eles são mecanismos universais, mecanismos multimarcas. O que isso quer dizer? Eu não preciso saber a marca da caixa acoplada, o modelo ou o tamanho da caixa acoplada. Ele pode ser ajustado à altura dele, mais alto, mais baixo, ele tem regulagens onde tem a facilidade de eu poder comprar o mecanismo de entrada BlueKit e fazer o ajuste de altura e de regulagem diretamente na hora da instalação. Quais são as vantagens desse mecanismo de entrada em comparação a outros disponíveis no mercado? O que torna uma escolha superior? Vamos lá, toda a linha de mecanismo para caixa acoplada BlueKit é produzido na nossa fábrica, lá em Blumenau, Santa Catarina. Então toda a linha passa por rigorosos testes de qualidade, tanto na composição final do produto, como também na composição na verificação dos componentes. Então é fabricado os componentes, é feita a verificação de medidas, de teste de qualidade dos produtos para no final também fazer um teste de funcionamento do mecanismo. Passam por testes cíclicos de funcionamento e também teste individual. Então cada mecanismo de entrada ele é testado item a item para verificar sua eficiência e sua vedação como um todo. Como faço para regular o volume de água na caixa acoplada? Então, o mecanismo de entrada BlueKit ele tem 2 regulagens e são necessárias ser feitas para eu ajustar o volume de água e também diminuir o consumo de água dentro da caixa acoplada. Vamos à primeira regulagem. Então, o mecanismo de entrada, como ele é multimarcas, eu vou primeiro ajustar a altura da torre, pois tem caixa que é mais alta, tem caixa que é mais baixa. Primeira regulagem então é o que? Girar 1/4 de volta para soltar o mecanismo e eu fazer o ajuste de altura. Então, segura a base, giro o mecanismo 1/4 de volta e aí ajusto mais alto ou mais baixo, ajustando a altura do mecanismo de entrada ao modelo de caixa acoplada. Essa é a primeira regulagem. Então ajustei a altura, travei o mecanismo para ele ficar na altura correta. A segunda regulagem do mecanismo de entrada é a regulagem do flutuador, da própria boia do mecanismo de entrada, que é feita por este mecanismo aqui. Então nós temos aqui um pino na haste, onde eu consigo girar esse pino para deixar o volume de água ou a boia da caixa acoplada mais alta ou mais baixa. Assim também eu consigo diminuir o volume, o consumo de água que vai ter nessa caixa acoplada. Então giro o mecanismo para deixar a boia mais alta, mais volume de água dentro da caixa acoplada, ou giro o mecanismo para baixo, o eixo para baixo, para diminuir o volume de água dentro da caixa acoplada e assim diminuir também o consumo na utilização da caixa acoplada. O mecanismo de caixa acoplada BlueKit, ele é silencioso durante o enchimento da caixa. Não gostaria que a descarga fosse barulhenta e incomodasse. Mecanismo de entrada BlueKit, o enchimento da caixa ele é por baixo, então não dá para escutar o barulho de enchimento. Então o sistema de vedação é na parte superior e o enchimento da caixa acoplada é na parte de baixo. Então a água vai até o sistema de vedação, desce pelo tubo interno do mecanismo e o enchimento da caixa é embaixo.
Então sempre que a gente dá descarga na caixa acoplada, sempre fica ali um pouquinho, um restinho de água dentro da caixa. Então essa água que vai enchendo, retornando o enchimento da caixa acoplada é por baixo e não dá barulho. Então aquele acionamento da caixa à noite e tal não vai interferir em nada no funcionamento e também não vai incomodar nessa utilização do mecanismo. É necessário fazer alguma manutenção no mecanismo de entrada e caso ocorra algum problema ou falha no mecanismo, é possível encontrar peças de reposição para o mecanismo de entrada? Sim, única manutenção e é necessária a manutenção é o que? Fazer a limpeza do filtro no mecanismo de entrada. Então esse filtro ele é muito importante. Qual é a função dele? Evitar que vá sujeira para a membrana de vedação. Aquela sujeira, areia, barro, qualquer coisa pode influenciar no funcionamento do mecanismo de entrada. Então é importante manter o filtro no mecanismo de entrada e fazer a limpeza a cada 6 meses, porque pode ficar ali o restante de sujeira e tal e pode entupir o mecanismo. Então sempre ter o cuidado para fazer a limpeza no filtro de entrada. Peças de reposição. O mecanismo da BlueKit ele também é possível fazer a troca da membrana de vedação. Então a gente consegue desmontar e comprar separado só o sistema de vedação do mecanismo de entrada. E caso haja algum problema em qualquer parte do mecanismo de entrada da linha de caixa acoplada BlueKit, é possível o quê? Ter a garantia. Então a BlueKit dá 1 ano de garantia nos seus mecanismos de caixa acoplada. Fácil acesso à BlueKit, pode entrar em contato na assistência técnica BlueKit para assim ter todo o atendimento e todo aí o respaldo da marca BlueKit para a utilização dos mecanismos de caixa acoplada. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Loja Merck. Tudo em hidráulica em um só lugar.